Olá, prazer. Meu nome é Eric. Estou aqui para falar de um assunto um tanto delicado, que é sobre o abuso sexual. Como vítima, confesso que está sendo muito difícil fazer esse vídeo, pois tenho medo de futuras retaliações, mas decidi quebrar esse silêncio porque isso não é vergonhoso para mim. No meu caso, eu sofri abuso sexual intrafamiliar, que no caso é quando algum parente próximo da pessoa acaba cometendo esse tipo de abuso. É bastante complexo falar sobre isso, porque uma pessoa que não tenha passado por esse problema não tem uma certa ideia de como isso é agressivo. E é claro que olhando de uma forma piedosa, com argumentos da forma mais clichê, se torna algo mais complexo ainda. Hoje em dia, está sendo muito difícil para mim ter uma vida normal. Tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, de confiar, etc. E essas são apenas algumas consequências de até onde o abuso pode chegar. Há algum tempo eu fiz um blog e usei o mesmo como uma forma de desabafo, porque na época eu ainda sofria esse tipo de abuso e foi meio que uma fuga, porque pra gente que sofre com esse problema, mais fácil de desabafar é nos abrindo com estranhos, que chega a ser até engraçado. Através das minhas postagens, acabei conhecendo algumas pessoas que passaram o mesmo problema que eu. Confesso que me senti um pouco aliviado, porque aquelas pessoas de alguma forma me entendiam, sabiam bem da dor que eu estava sentindo. Por muito tempo eu confesso que ficava um pouco envergonhado para falar sobre esse assunto. Me sentia muito culpado, confesso, porque eu tentava compreender porque muitas vezes eu me permitia aquilo. No meu caso, eu sofri abusos dos meus 3 aos meus 16 anos de idade. Eu cresci por um tempo achando que aquilo era normal. Até que cheguei em uma certa idade, né? E comecei a ver aqui que aquilo era monstruoso aos olhos da sociedade. Que aonde que aquilo era asqueroso, nojento, confesso que está sendo até difícil até de lembrar aqui, porque é difícil para mim. Comecei a sentir raiva de mim, do meu próprio corpo, nojo. Senti um lixo por completo. O que muitas pessoas não sabem é que grande parte dessas pessoas que acabam sofrendo abuso sexual, né, acabam tendo uma doença pouco conhecida, que é mais conhecida como transtorno de personalidade borderline. E o que é o transtorno de personalidade borderline? É uma doença psicológica que dá devido aos traumas, né, como abuso sexual, abuso psicológico, negligência, terror psicológico, estresse ambiental, vulnerabilidade individual, etc. Pessoas que têm esse problema costumam ter certos tipos de sintomas, como impulsividade, dificuldade de administrar emoções, comportamento autodestrutivo, tentativas de suicídio, entre outros sintomas. O que é muito normal nos casos das vítimas de abuso, né? É que a maioria delas nunca vão buscar ajuda, por vergonha, até mesmo medo. Acabam se trancando naquele mundo obscuro de frustrações e pensamentos ruins. Pessoas assim têm um sério problema em pedir ajuda e aceitar ajuda também, pois de uma certa forma não conseguem admitir que aquele fato ocorreu, não conseguem aceitar, melhor dizendo, que ela tenha sofrido um abuso. Vou ser bem sincero com vocês e comigo mesmo também. Muitas pessoas sempre me falaram que ficar remoendo o meu passado não me levaria a nada, que de certa forma estava perdendo o meu tempo. Esse nosso tempo é tão curto, né? Devemos usá-lo para ser feliz. Que sim, eu deveria aceitar o fato de ter sido abusado, mas usar essa minha triste experiência para seguir de exemplo e usar de uma forma positiva para o meu futuro. Que poderíamos tirar de positivo disso? Simples, é o fato de poder ajudar outras pessoas como a gente. Hoje em dia está mais fácil de saber se uma criança está sofrendo abusos. É claro que todo santo dia tem milhares de casos sobre o assunto, mas devido à grande notoriedade, né, sobre isso, facilitou um pouquinho mais. As mães, os pais em geral que estiverem assistindo esse vídeo, eu sei que é meio batido,
que estão cansados de saber sobre isso, mas procurem prestar mais atenção nos seus filhos. Hoje em dia, com a ajuda da internet, todos esses meios de comunicação ficou bem mais fácil de acontecer algum tipo de monstruosidade como essa. Para você que está aí do outro lado, né, que já passou por esse problema e que ainda está perdido, sem chances para uma nova vida, vai por mim. Eu também sei que é difícil, mas devemos permitir que nenhum desgraçado, né, acabe com a nossa vida, sendo o mais direto possível. E que para quem continua sofrendo com isso, com medo e às vezes, por maioria das vezes por vergonha mesmo, no caso do abuso, nosso silêncio é o nosso pior inimigo. Bom, é isso. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.